Atenção, atenção a todos. Eu estou lhes trazendo aqui algo que deve habitar a sua residência. Dentro dela, em seu quadro de luz, e também lá no DG geral do condomínio. São os disjuntores, como da foto, que são geralmente triplos ou duplos, que são acionados ao mesmo tempo. Eles estão num único invólucro, o crime já começa aí. E também, você ao acionar, liga os três ao mesmo tempo e ao desligar, os três desligam ao mesmo tempo. Então saibam do que ocorre de criminoso nisto. Primeiro, eu canso de constatar em disjuntores triplos e até duplos que um dos módulos está queimado, entrou em falência. Mas o cliente tem que pagar um preço grandioso porque eles são montados completamente unidos. É impossível os separar. Então, queimou um disjuntor, você tem que comprar o módulo completo com 3 para pôr no lugar. E 2 disjuntores bons vão para o espaço, vão para o lixo. Por isso eu recomendo a meus clientes, e pouco sou ouvido, você tem que pôr um disjuntor para cada fase. Os triplos é para trifásico. É o que eu vou tratar aqui, que é o mais comum agora até nos condomínios. Qual a vantagem de você ter um disjuntor mecanicamente separado do outro para trifásico? Onde você poderá desligar qualquer uma das 3 fases à sua necessidade. Vamos dizer que numa das fases esteja um curto misterioso dentro de sua casa. Numa só. Vamos dizer que é a fase responsável pelos ar-condicionado. Ou que é a fase onde está pendurado o escritório de diversão eletrônica do seu filho. Houve um curto ali misterioso que permanece em curto. Sabe o que vai acontecer? E a criminosa indústria elétrica não lhe avisa nada disso? Vai cair tudo. Vai cair sua casa inteira. A desligar os 3 ao mesmo tempo, porque eles estão colados mecanicamente, até mesmo no botão de acionamento, na alavanquinha de acionamento. Então, em vários clientes eu chego ali e cerro essa alavanca de um para o outro, já que eu não posso serrar e separar os 3. Para quando um queimar, o cliente só comprar um e não ser obrigado a comprar o módulo completo. Eles querem vender, gente, e dane-se o lixo eletrônico de coisas boas que eles fazem existir no planeta. Com isso, você pode se salvar de muitas situações. Um exemplo. Há uma falência nessa fase única da sua casa. São 3 de 110. Trifásico é isso, são 3 fases de 110. Que entre si, entre uma fase e outra, você tem o 220. E entre uma fase e o neutro, você tem o 110. Pois o fio 220 volts não existe aqui, ao menos no Sudeste. Me falaram que no Nordeste tem uma concessionária que fornece um fio com 220 volts. Aqui vocês não sabem. Mas o 110 é gerado a partir de 2 fases. Elas estão defasadas, aí resultam em 220. Então, você sendo trifásico, você tem 2 maneiras de gerar 220. Você sendo bifásico, você tem 2 fases, você tem uma maneira só de gerar 220. Então, o que ocorre no trifásico, que é o comum em apartamentos, em tudo que é lugar? Uma das fases está com curto misterioso, derruba, então o disjuntor separado, você desliga só aquela fase. E sabe o que você pode fazer? De quebrar
sabe? E não há problema algum nisso, não causa sobrecarga nenhuma. Você chama um eletricista e pede para ligar a fase que está boa na fiação que aquela fase ruim está alimentando, após você verificar e consertar o curto. O eletricista vai lá, resolve o curto e até lhe mostrará uma coisa. Resolvido o curto, ele pega a fase, uma das fases que não é responsável pela queda de energia e joga para essa fiação da outra fase. Tudo vai funcionar normalmente. Aí ele desfaz essa demonstração e volta a religar a fase, já que ele resolveu o curto brabo que estava lá. Ou seja, não interessa a fase que está alimentando no trifásico. Você, ao receber um trifásico em casa, vamos dizer, você tem um fio do lado esquerdo, um fio no meio, outro do outro lado. Não interessa como tu botar esses fios no disjuntor. Não interessa. Você pode pôr ali à vontade, em qualquer lugar, qualquer um deles. Por quê? O objetivo desses fios é levar fases distintas de 110, as quais, entre elas, sem o neutro na parada, gerará 220. São conhecimentos simples que a indústria elétrica e as concessionárias adoram esconder de vocês, para os fazerem de otários sempre. Então, em resumo, disjuntores triplos, mecanicamente juntos e com o botão de acionamento, a alavanquinha, uma colada na outra, como se fosse uma alavanca única. Isso é um crime contra você. Acaba uma fase de sua casa, deu falência, vai toda a casa para os escuros. E assim eu fui atender um advogado na Urca, potente, justo. Quando ele viu isso, o quê? Eu disse, o senhor está sem luz ali porque caiu uma fase apenas. Joguei a outra fase para cima da casa dele, que tinha caído da light, não foi curto na casa dele não. E disse, manda a light vir ali no poste, a fase está rompida. Dito e feito, ele entrou com uma ação no mesmo dia para a light, contra a light. Só que a light tem estagiários para vigiar na informática do tribunal quem entra com ação contra eles. Quando viram o homem, o bairro que mora, a Urca, eles ligaram no mesmo dia para a casa do homem, 2 horas depois, a light, pedindo desculpa, dizendo que não atendeu, dizendo que o problema era dele, mas que foi um erro, que a light está indo lá corrigir a fase que caiu. Aí ele me mandou a foto, olha, para onde tu apontou que eles deviam vir, olha lá eles pendurados lá, o senhor tinha razão completa. A fase caiu lá fora, eles dizendo que foi aqui dentro de casa. E eu ainda disse mais a ele, o senhor tem aqueles fusíveis da antiga, movidos por uma grande chave de alavanca chamada chave tipo faca. Foi só sorte. Se o senhor tem os disjuntores modernos, um colado no outro, um em cada fase, cair era a sua casa inteira. Caso houvesse um curto dentro de sua residência. Não foi o caso agora, mas se o senhor der um curto brabo, misterioso na sua residência e tiver com os disjuntores modernos, vai sua casa inteira para a escuridão, equipamento de biometria, equipamento médico, respirador, se eu tiver aí para algum doente também. Então é isso, esclarecimento sobre de como vocês são alimentados eletricamente, básico, é muito importante. Vocês têm que saber essas coisas básicas para não serem feitos de trouxa, tanto pelas concessionárias como por espertos ou ignorantes eletricistas. É o que me cumpre lhes trazer desta feita. Atenção, atenção a todos.